Olá, começa agora mais um episódio do RaízCast, o podcast da FETAG, entidade que está completando 60 anos agora no ano de 2023. E este é um projeto já que faz parte da comemoração dessa data tão marcante para a nossa federação. Meu nome é Eduardo Malta Oliveira, eu sou jornalista e ao meu lado eu tenho minha colega, Ana Thalita, Relações Públicas da FETAG. E aí, Thalita, mais um episódio? Mais um episódio, né, Edu? Um episódio que está trazendo um tema muito importante, né, para o movimento sindical e trazendo um pouco das nossas raízes também. Mostrando algumas figuras, algumas personalidades que fizeram a história e que fazem a história da FETAG e do movimento sindical gaúcho. Mas antes de nós falar sobre os nossos convidados, Eduardo... Um recado importante. Recado muito importante. Eduardo, tu sabia que tem muita gente que acha que o Broto é só um marketplace? Tu acredita nisso? Vamos desmistificar isso agora, então. Então, eu vou te contar algumas questões importantes sobre o Broto. O Broto é uma loja que oferece os principais recursos, só que a plataforma ela tem muito mais a oferecer ao produtor rural. No ecossistema digital do Banco do Brasil e da Brasilseg, o produtor rural também tem acesso a linhas de créditos, seguros, consórcios, cursos, notícias e até ferramentas para apoiar a gestão da propriedade. Tem uma página de dados climáticos que exibe informações detalhadas sobre o clima, a umidade e o armazenamento de água no solo da sua região. Um simulador de plantio que auxilia a encontrar a melhor data para realizar o plantio da lavoura, com base em informações do ZARC, isso é muito importante. O simulador de safra, que ajuda a avaliar se a produtividade esperada da sua lavoura pode proporcionar a rentabilidade que você deseja. E a calculadora de energia solar, que mostra o quanto você pode economizar usando essa fonte de energia renovável na sua propriedade. Para usar todos esses recursos que o Broto oferece para você, produtor rural, você só precisa ter um cadastro gratuito na plataforma. Isso é muito legal, né? É ótimo, né? Já pensou? Tu acessa tudo isso, ecossistema de plantio, simulador de safra, calculadora de energia solar, dados climáticos em uma plataforma só, com acesso gratuito. E como é que faz para acessar? Vou te contar também. Acesse broto.com.br e aproveite o cadastro. Falamos mais uma vez. De forma gratuita, você pode acessar a nossa plataforma. Nossa, né? Já falo que é nossa. Já é nossa, a gente já se sente broto. A gente já é broto. Acesse broto.com.br e busque muitas informações que só o Broto disponibiliza para você de uma maneira totalmente gratuita. Isso aí, termina de assistir o episódio e vai lá fazer o cadastro. Isso aí não vai agora, né? Deixa para depois. Bom, vamos encaminhar o nosso tema de hoje. Vamos. Porque, Thalita, agora, recentemente, no dia 6 de outubro, nós tivemos uma grande comemoração. Festão, né? Festão. E tava bom. Em homenagem, comemoração aos 60 anos da nossa FETAG. E nesses 60 anos, nós temos muitas pessoas que fizeram parte e que ainda fazem, né, parte dessa história tão bonita, tão rica de 60 anos da nossa federação. E hoje nós temos dois convidados aqui que com certeza tem muita história para contar para a gente hoje. E dois convidados que deixaram e deixam a sua marca dentro do desenvolvimento da agricultura familiar e também dentro da história da FETAG, né, Edu? Porque existem alguns momentos na história que eles ficam marcados para sempre, algumas quebras de barreiras, quebras de paradigmas, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Né? Vamos receber dois ilustres convidados. Recebemos aqui no nosso RaízCast de hoje a dona Rosa Maria Lorenzato III, que é a ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Casca, a primeira presidente de um sindicato, primeira mulher presidente. Seja muito bem-vinda, dona Rosa. Obrigada, agradeço muito ao presidente por ter tido essa ideia de nos convidar para colocar um pouco da história. Que legal. E também recebemos o nosso RaízCast de hoje, né, Eduardo, presidente da FETAG, atual presidente, Carlos João da Silva. Seja muito bem-vindo, João. Eu que agradeço de estar aqui, Thalita e Eduardo, e dividindo esta bancada
com esta nossa ilustre convidada, né, a Rosa, que foi uma das pioneiras das mulheres, né, e que hoje nos dá a alegria de estar aqui conosco nesse dia. Espero que nós tenhamos um grande evento, um grande podcast, que a gente possa fazer uma boa discussão aqui e entender a história da FETAG, ouvindo principalmente a dona Rosa, que com o conhecimento todo que ela tem desse movimento sindical lá naquelas épocas que era bem mais difícil fazer sindicato do que hoje. Com certeza. Thalita, vamos se comportar porque o chefe está aqui. Pois é. Pode ser que depois que nós temos 2 caminhos, né? Quando terminar. Pois é. Mas tirando as brincadeiras de lado, nós começamos sempre o nosso podcast com uma pergunta para os nossos convidados. Isso já é tradição, né? Já é costume. Isso. Mas a gente quer saber assim, sem ser a dona Rosa Maria, presidente de sindicato, quem que é a Dona Rosa? Da onde ela vem? Qual a essência da Dona Rosa? Da agricultura. Conta um pouquinho para nós, assim, um pouquinho da sua história. Eu nasci lá no interior de Casca, me criei lá e fiquei por lá o tempo todo até hoje, né? E o meu marido continua trabalhando nós estamos aposentados como trabalhadores rurais, mas eu e ele continuamos lá na lavoura, né? Lidando um pouco com hortaliças, né? E é o que a gente faz, mais para a entrega das escolas, né? E recentemente eu fui convidada também para fazer parte de um trabalho a nível de município com os idosos e estou também nesse trabalho. Mas a gente mora ainda lá no interior, fazendo tudo aquilo que é necessário da agricultura. E faz o que gosta. Fazemos o que gostamos. Claro que a saúde, às vezes, né, principalmente do meu esposo, né, ele tem um problema de saúde na coluna, claro, né? Mas, enfim, estamos lá lidando. Trabalho pesado, né, dona Rosa? Sim. O que tem na propriedade hoje? É a plantação de hortaliças, né? Então, é repolho, é couve chinesa, é brócolis, é alface, é chicória, é de tudo um pouco, né? Tomates também, embora nesses últimos tempos a gente já perdeu três plantios, né? Com as enchentes, né? Daí fica complicado, né? Porque tu planta e não tem retorno, né? Tu investe e não tem retorno, e daí é ruim, né? Não é um trabalho fácil, né? Não, mas a gente sobrevive. E as hortaliças é o que mais tem sofrido, né? Com essas intensas chuvas, porque são alimentos bem perecíveis, né? Para a ação do tempo também. É. Mas faz anos que a gente trabalha com isso, mas como agora, nunca teve. E a senhora comentou que entrega para merenda escolar. Isso. Através do PA e PENAI? Sim, essa é uma luta que também surgiu dentro do trabalho que a gente desenvolvia. Porque quando eu saí de presidente do sindicato, eu não deixei assim de participar. Eu fazia parte do Conselho de Desenvolvimento Rural no município, né? Então a gente discutia as questões necessárias, as necessidades para a agricultura, e já vinha dentro da política agrícola dos sindicatos, né? Então, a gente sabia como defender também dentro do conselho a nível de município para que tivesse essa linha, né, para fazer a entrega diretamente para a merenda escolar, né. Que legal, vamos falar disso mais um pouquinho sobre isso, né, Edu? Vamos passar agora, então, pro chefe, então, vamos. E diz ele que a gente não deveria nem ter convidado ele, porque nós deveríamos saber a história dele de cor. Não que a gente não saiba, né? Mas o público não sabe, seu Joel. Então, Joel, acredito que grande parte das pessoas que estão nos assistindo conhecem o presidente Carlos Joel. Mas, sem ser o presidente, quem é o Carlos Joel? Da onde veio? Conta um pouquinho da tua trajetória. Carlos Joel, segundo a minha mãe, era um guri mais lindo da localidade de Faxinal da Guardinha, quando nasceu. Eu nasci numa família de agricultores familiares, né? Na localidade de Faxinal da Guardinha, município de Cachoeira do Sul. Meu pai é o Naldo, minha mãe é a Jônia, tenho 3 irmãs, né? A Nelly, a Regina e a Lúcia. E me criei dentro de uma família estruturada e uma família produtora. Pequenos agricultores com pouca área de terra, né? Mas que nós plantávamos de tudo. Eu, desde pequeno na escola, eu já fazia parte do grupo de jovens, eu já fazia parte da liderança estudantil e me criei com essa questão que veio junto, né? E que veio de berço.
Meu pai fazia parte uma vida inteira da direção do sindicato, né? Nunca ocupou o cargo da frente, porque ele também não desejava isso. Naquele tempo, né, Dona Rosa, em que os agricultores se doavam de graça, né, para os sindicatos. E eu aprendi desde pequeno essa lição de como é bom trabalhar por uma causa, trabalhar para que as outras pessoas tenham uma vida melhor dentro da agricultura. Isso eu aprendi com meu pai e com a minha mãe, né? E desde pequeno, não tem hoje as leis que nós temos hoje, a gente trabalhava desde os 6, 7 anos, a gente já trabalhava. Eu sou da época em que a gente cortava arroz de foice, que a gente era criança e amontoar o arroz para ser colhido. Caía de atrás do arado, lavrando a boi, né? O pai plantava arroz, tudo em área pequena, mas plantava um pedacinho de soja, plantava milho, plantava feijão, tirava leite. Depois nós plantamos tabaco. Um tempo eu fui empregado rural, né? Trabalhei de empregado rural também, e depois fui crescendo. Fui vereador, fui subprefeito, fui secretário do município, e aí entrei na direção do sindicato e depois rumei para essa questão. Em 90 eu entrei no movimento sindical, de fato. Eu sou do tempo em que a primeira coisa, quando eu fiz 18 anos, o pai me levou na cidade e tirou o talão de produtor, porque a gente não ia. Naquela época eu não sabia nem ir na cidade. Com 18 anos, tu não tinha conhecimento nenhum na roça. E o pai me levou, tirou o bloco, me levou lá no sindicato, fez eu me associar, né? E seguir participando. Tinha que ir junto com ele na assembleia do sindicato, quando tinha mobilização, ia junto. Eu vim com a mãe naquela grande mobilização das mulheres do Gigantim, né? Lá estava o Joel, e por isso ganhei esse gosto de estar trabalhando nessa questão. Esse é o Joel, né? Que muitas pessoas não conhecem, conhece o presidente da FETAG, mas não conhece, e continuo sendo um agricultor familiar. A minha casa está lá no interior, a única casa que eu tenho está no interior, lá onde eu nasci, onde eu me criei, né? E lá onde estão os meus amigos também de infância que a gente fez ao longo da história. E vocês dois comentaram, né? Joel trouxe muito que a base da família, né? Que impulsiona para que tu entre no sindicato, para que tu entre na vida pública como vereador, né? Sempre líder das comunidades. A Dona Rosa também nos comentava antes nos bastidores. Mas eu queria ouvir de vocês dois o que deu aquele estupim, assim, ligou aquele botãozinho. Eu quero ser um líder da minha comunidade, eu quero trabalhar em prol dos agricultores. Qual foi o momento da vida de vocês que vocês descobriram, assim, que vocês queriam trabalhar nessa liderança que vocês têm hoje também? Bom, eu senti uma coisa nata. Isso foi ao encontro do que era a necessidade, a discriminação que as mulheres sofriam, tá? Então, assim, não completei tudo antes, mas eu venho de uma família de 11 irmãos, homens. Só a senhora de mulher? Só eu de mulher. Então, assim, ó, naquela época a gente sentia, assim, que era a carga maior era para as mulheres, né? E também a agricultura, como sempre, né? Com suas dificuldades, porque a gente depende muito do clima, né? Então, assim, eu, com 14 anos, a minha mãe, você vai fazer um curso de corte e costura, tá? Mas costurar para a família. Afinal, quando eu fui aprender, já não tinha 2 irmãos que tinham falecido, né? Pequenos, que nem cheguei a conhecer esses, mas o restante estava aí. Então, assim, precisava dessa arte também para a família, né? Era tudo feito em casa, né? E aí, depois disso, a liderança surgiu, inclusive, tem bastante colaboração nessa parte também. Porque, além de cuidar em casa, ajudando a família, na agricultura familiar, que seria mais no regime, entende? Com todos aqueles homens que iam para a lavoura, mas alguém tem que fazer em casa. É a roupa, é a comida, é a limpeza, Então, eu e a mãe, e quando ela ia plantar as pipocas, plantar as batatas, coisa assim, a gente ia junto, né? Mas, enfim, foi por aí um pouco, né? E a minha liderança, assim, de bases no município, ela surgiu aí. Porque em todos os municípios eu fui dar corte e costura. Olha que interessante. Né? Surgiu aí. E aí, o meu marido fazia parte do sindicato.
por diversas gestões. Ele era suplente ou era tesoureiro, né? E quando surgiu na década de 80 a necessidade de as mulheres se organizarem para poder batalhar o reconhecimento da profissão, né? Porque precisava os documentos no nome dela, precisava que tivesse amparo na Previdência, precisava que tivesse amparo na morte do marido também, a pensão e tal. Precisava que elas fizessem parte dos sindicatos também, que até então não permitiam muito que as mulheres fossem sócias, a não ser quando eram chefe de família, que era a viúva, no caso, né? E aí surgiu a ideia de trazer alguém no sindicato para que tivesse amor a fazer isso. Eu digo isso porque, né, se não é por amor, né, a camiseta tu não faz, né? E aí o meu marido me disse, olha, vai na reunião lá, tem uma reunião que vão discutir a respeito da discriminação das mulheres, sobre um trabalho com mulheres. E eu fui. E na ocasião eu já não costurava mais, porque eu tive um problema de toxoplasmose, né? E eu vim a perder um filho, né? E aí, depois disso, eu passei a ajudar mais ele também na lavoura, né? E aí, por isso que ele me incentivou que eu fosse participar das reuniões. E aí, a gente foi na regional, e aí discutindo a questão da discriminação, da falta de direitos, da necessidade de se ter, de garantir, né, esses direitos para as trabalhadoras rurais, foi-se participando e fazendo. Para mim, me parece assim que eu sentia, assim, eu tinha uma luz, eu acho, uma certa luz, porque eu sempre inspirava muita gente. Estava sempre à frente. Isso. E que bonito, né? Porque a gente, o Joel comentou que foi o pai dele que foi lá e tirou o bloco, né? E, tipo, a família sempre sustentando o papel das lideranças. A gente ouviu em vários podcasts, né, Eduardo? Em várias gravações, assim, o relato de o quanto que o papel da família é importante para que qualquer profissional, em qualquer área, seja executivo, seja agricultor familiar, mas precisa ter o apoio da família para poder desenvolver essas atividades. E talvez seja essa uma marca da agricultura familiar. Com certeza. Esse apoio para o desenvolvimento, tanto da propriedade quanto da própria pessoa. Com certeza, que agora a Dona Rosa traz de que teve o apoio da sua mãe, que lhe botou fazer um curso de corte e costura, e depois lhe abriu espaço para a senhora fazer o curso para outras mulheres, e depois o marido, em uma época em que a mulher ela não poderia sair de casa. Uma época em que as mulheres não tinham o papel de assumir alguma liderança, né? Então, o quanto foi importante dessas duas pessoas que estavam ao seu lado lhe abrir espaço também para a senhora poder trilhar o seu caminho, né? Sim, muito importante. Joel, e tu, assim, quando que tu, mesmo teu pai te dando espaço para tu buscar, tua família te impulsionando, assim, mas quando tu visualizou, assim, eu tenho o papel e eu tenho a função e eu posso ser um líder onde eu estou, na comunidade em que eu estou? Eu diria que eu entrei no movimento sindical, de fato, nas diretorias do sindicato em 1990. Mas eu acompanhei a trajetória do movimento sindical por dentro desde guri, né? Vendo meu pai trabalhar, vendo meu pai ser a liderança dentro da localidade. Nossa localidade era uma localidade grande, tinha bastante moradores, hoje já nem tem tantos, mas antigamente tinha. E olha a diferença aqui que depois nós vamos falar mais tarde, o que a Dona Rosa trouxe. Eu tinha 3 irmãos. A Dona Rosa tinha 11. Quantas famílias têm hoje mais do que 3? Né? A diferença grande que tem. Depois nós vamos falar nisso quando nós falar no futuro da agricultura familiar. Mas o que a gente via? A Dona Rosa trouxe aqui uma questão, Thalita, que antes de eu responder a pergunta, eu quero ressaltar isto, que eu acho que o maior pecado do movimento sindical foi o de não incluir as mulheres desde o começo. As mulheres eram proibidas de participar. Né? Os nossos sindicatos, quando foram fundados, aliás, no começo, né, Dona Rosa, quando fundaram os sindicatos, você fundava 2, né? Na mesma assembleia, tu criava o sindicato dos agricultores
com terra e dos agricultores sem terra. Era um de cada lado da coisa, os primeiros sindicatos. Depois eles viram que não era assim. Quando não era um terceiro. E aí depois juntaram e começaram a criar. Nós não era agricultura familiar, né? Era sindicatos trabalhador rural, que era incluído os pequenos agricultores e os assalariados rurais, né? E as mulheres eram impedidas. E nós não tinha nenhuma política. E eu me lembro o efeito que teve a primeira política que o movimento sindical conquistou, que foi o meio salário de aposentadoria para os homens. E ali me despertou para o movimento sindical. Eu via os velhinhos da nossa comunidade, as velhinhos não, os idosos, os senhores, com uma vivência enorme, mas que na grande parte naquela época era analfabeto. Eles não sabiam nem ir na cidade porque não sabiam ler, né? E o pai era uma pessoa pobre, né? Ele não tinha carro, mas ele pegava aqueles senhores, botava no ônibus de manhã, ia para a cidade, levava lá, tinha na época uma tal de Miss, que era 2 mulheres que faziam as entrevistas, né, para aposentar os velhinhos. E humilhava as pessoas. E o pai, todos aqueles senhores que se aposentaram na época, o pai levou eles da comunidade. O pai levava e trazia. E depois eu via, quando eles recebiam o salário, o pai não cobrava nada. Eles traziam um presente para o pai e agradecer a felicidade deles com aquilo que o pai fazia. E aquilo foi me despertando para aquele trabalho de como era lindo, como era bom e como o pai se sentia gratificado por ver eles se aposentar, por ver eles ter dignidade, porque era aquela época, quando ficava doente, era uma briga, né? Porque às vezes tinha 12 filhos e era uma dificuldade para cuidar, né? E depois da aposentadoria, isso trouxe dignidade para eles. E era meio salário mínimo naquela época. E ali despertou. E ali eu comecei a participar da diretoria da igreja, eu comecei a participar do grupo de jovens, eu comecei a participar da diretoria da associação comunitária. E aí eu virei presidente da associação e nós começamos a lutar e brigar por melhorias para a comunidade, de estrada, de pontes, de energia elétrica, de luz, de telefone, de água, né? E a nossa comunidade hoje ela tem... hoje já não tem mais o telefone, né? Mas nós tinha telefone nas casas, nós tinha água encanada em todas as casas, trabalho nossos, das lideranças da comunidade, não era meu. Mas ali despertou esse trabalho da gente trabalhar e como é gratificante a gente trabalhar para melhorar a vida das pessoas. E aí, quanto melhora a vida das pessoas, está melhorando a da gente também junto, né? Que a gente morava lá. Então, foi um despertar olhando para os exemplos da comunidade, para as pessoas que se doavam, né? E não era só meu pai. Tinha tantas outras lideranças dentro da comunidade que se dedicavam, que cuidavam, que iam. Adoecia uma pessoa que tinha que passar a noite, eles iam para lá. Tinha 4, 5 casais que revezavam a noite inteira, né? Isso também é uma liderança, isso também é um despertar, né, de trabalhar, de viver pelos outros. E eu me criei dentro disso. Eu me criei dentro da família, eu me criei dentro dos nossos vizinhos sendo assim. E isso foi despertando cada vez mais esta curiosidade ou esta vontade de participar desse movimento. Tanto que fizeram eu entrar na política. E logo eu já vi que a minha vontade não era ficar na política, não que a política não seja importante, tudo passa por ela, mas eu me achava mais útil trabalhando no movimento sindical do que estar na política, porque quem tem que gostar do que faz. E eu gosto do movimento sindical, eu gosto desse trabalho, eu gosto de estar trabalhando em conjunto. Isso não é uma conquista minha, isso é uma conquista do conjunto. A gente nunca faz as coisas sozinha. Tem que saber agregar para que o conjunto consiga trabalhar. E eu fui assim. Eu me despertei com o bom exemplo do meu pai, dos meus vizinhos, do meu tio. E tem um episódio importante, né? O pai tinha um salão de baile que ele fazia 2 bailes por ano, né? Um no Natal e um na Páscoa. Eram os bailes que... não, 3. E no mês de São Miguel, que era o nome do salão São Miguel. E um dia nós estávamos na véspera do baile e estávamos arrumando as coisas e a comunidade ia lá tudo ajudar nós a montar o salão e eu tinha 6 anos de idade. Eu brincando com meus primos e aí chegou uns caras de carro preto. E aí desembarcou, começaram a conversar. E aí saiu e era o prefeito.
Naquela época, o prefeito ir numa comunidade era Era um fato. era um Um fato. momento. E aí eu cheguei e perguntei pro meu tio, quem é essa aí? Aí o meu tio disse, o tio do meu pai, na verdade. E ele disse, isso aí é um político, o prefeito. Eu digo, o que faz um político, tio? Ele disse, o político trabalha para melhorar a vida das pessoas. E aquilo nunca me saiu da cabeça, né? Talvez hoje tenha tanta controvérsia nisso, né? Mas deveria ser assim. Esse deveria ser assim. Deveria Deve ser ser assim. assim. E tem muitos que são assim. Né? Com certeza. Uma coisa que até o senhor falou e é muito importante, é o trabalhar em conjunto. Porque talvez fosse fácil o senhor pedir alguma coisa lá só para sua propriedade. Eu preciso de um telefone aqui, eu vou pedir só para mim e o resto... Mas não, a essência do movimento sindical é trabalhar pelo conjunto. Eu vou pedir para mim, mas eu vou pedir para toda a comunidade, para todo o entorno, porque vai facilitar se todos tiverem acesso a telefone. Hoje, internet. Internet, se todos tiverem acesso a crédito, né, é muito melhor trabalhar assim. Né? E tu sabe do que quando a gente fala de trabalhar no conjunto, é notável o quanto as mulheres têm esse sentimento. E aí nós falávamos de que o movimento das mulheres, ele surge e não pela mulher lutar só por ela. Quando as mulheres começaram o movimento, né, Dona Rosa, para buscar direitos na Constituição Federal, não foi só para a mulher ganhar, foi para a família ganhar. E eu queria que a senhora trouxesse um pouquinho, assim, a senhora nos contou que das grandes mobilizações que a FETAG fez, não vou me recordar a data, porque se eu falar em data eu vou errar, mas teve uma que foi que 30 mil mulheres entraram no Gigantinho aqui em Porto Alegre para se mobilizar em função da Previdência, para que as mulheres elas ocupassem também e tivessem direitos, né? Como que foi a senhora participar desse momento? Nessa época a senhora já era presidente do sindicato ou ainda não? Era assim. Eu entrei no sindicato em 86. Mas esse trabalho de base que a gente fez para... né, a gente buscou apoio na federação. Assim, alguns sindicatos do Rio Grande do Sul, que estavam mais na linha de frente tratando sobre isso, né? Aí buscaram a mobilização, né? Cada um levava um sindicato, entende? E a gente buscou, dentro da federação, o apoio, né? Então, o primeiro grande encontro, ele surgiu com o apoio da federação. Inclusive, a gente comentou sobre o hino, né? E o hino foi gravado dentro da federação, por mim. O hino das mulheres, né? O hino das mulheres. A letra, a música, eu fiz. E tinha um concurso, né? E aí o meu venceu. E lá dentro foi feita uma fita cassete. E foi mandado para todos os sindicatos para que eles levassem para os grupos de mulheres e cantassem para vir no primeiro encontro, que foi em 85, 17 de outubro de 85. E ali se colocou, e a FETAG estava como apoio e assessorando, como é que eu vou dizer, não assessorando, contribuindo, porque como os sindicatos também não eram, né, não tinha no poder de sustentação em tudo, através dos sindicatos, das próprias mulheres e dos municípios, das regionais e da FETAG, a gente fez o primeiro, a gente lançou, e ali se lançou objetivos, a lista de objetivos, e aí que se trabalhou já pedindo para ser feito o segundo encontro que fosse feito via FETAG, né? E foi feito, que foi esse aí foi em 89 depois, né? Eu já era presidente, que eu entrei em 86. E eu fiz parte daquele encontro como grupo de animação. No primeiro eu coordenei o encontro, mas no segundo eu era do grupo de animação, porque daí aí então já tinha a FETAG que estava coordenando, né? E aí para a gente perceber que isso fazem 30 anos, mais de 30 anos. Mais de 30. E nós reunimos, enquanto movimento, 30 mil mulheres. Sim. Numa época em que as mulheres não faziam parte das diretorias de sindicato, porque a senhora falou que em 85 ou 6 que a senhora entrou como presidente? Eu entrei em 86. 86. Junho de 86. Em junho de 86, a primeira mulher ocupa o cargo de presidente de um sindicato. Sim. Até então, as mulheres não faziam parte das diretorias.
E nós tivemos o poder de mobilizar 30 mil mulheres. Sim. Hoje, a gente não tem números exatos para dizer, né? Mas podemos chutar que em torno de 20% dos nossos sindicatos são conduzidos por mulheres hoje. E as mulheres fazem parte das diretorias, né? Participando, atuando fortemente na organização. O quanto que é importante, dona Rosa, essa passagem de 30 anos. Depois que a senhora, como a primeira mulher que tomou posse, e a continuidade do trabalho desenvolvido por essas mulheres dentro do movimento, para fortalecer a organização de mulheres, porque hoje nós temos comissões estaduais, a Comissão Estadual de Mulheres, nós temos comissões regionais, nós temos comissões municipais, e que fazem esse caldo se fortalecer cada vez mais, e um resultado disso é a Marcha das Margaridas. Isso. 100 mil mulheres na 100 rua. mil mulheres. É porque, assim, essas comissões, elas foram idealizadas com esse trabalho inicial, né? Então, tanto que eu, por exemplo, era da Comissão Municipal, da Regional, da Estadual e da Executiva, né? Para chegar aonde nós chegamos, né? Então, eu vivia fora de casa, direto, né? Por quê? Era o sindicato, era aqui, era na Regional e era articulação nacional, porque precisava colocar as coisas na Constituição. E naquela época não tinha celular, não tinha internet. WhatsApp. E nem WhatsApp. avião. E nem avião. Eu nunca me esqueço os lugares que a gente acabou indo para dormir, às vezes, né, no perigo, né? Eu lembro uma vez em Salvador, quando a gente foi articular para a Constituição, né, colocar as propostas da Constituição, e também em Brasília, nos primeiros tempos. Aquela sede da CONTAG antiga, né? Era um salão onde todo mundo tinha os colchões no chão para ir dormir e tal. A gente passou por isso, mas passamos porque se sabia que era necessário fazer isto, porque senão não se garantia os nossos direitos, né, na Constituição. E a gente fez. E a gente não media esforços, e a gente ia, a gente fazia, a gente conseguiu. Para mobilizar as mulheres no interior, aí a gente reunia a família, tá? Porque tu não podia chegar lá, vem cá, vem na reunião, não precisa teu marido vir. Não, ele tinha que dar apoio, porque senão ela não iria, entende? Porque numa situação de machismo como era vivido, né? Numa discriminação como era para as mulheres, que tinha que botar a identidade do marido nos documentos, quando ia fazer alguma coisa, entende? Não, ele precisava também entender que a luta não era contra ele, que a luta era para somar na família e principalmente para que a mulher também tivesse seus direitos, a sua independência e o seu reconhecimento de profissão. E foi difícil passar essa sensação para os homens na época de que a mulher também tinha que exercer um papel dentro da família, além de ficar só cuidando do filho, cuidando da produção. Assim, sempre tinha aquele que discordava, né? Mas, para mim, por isso que eu digo que talvez, para mim, não foi tão difícil. O que exigiu era tempo para fazer, entende? Mas não foi tão difícil, porque, assim, eu já tinha uma credibilidade de liderança, né? Bem daquilo que eu já falei, e de uma outra que ele me lembrou quando ele estava colocando da parte dele, né? Uma das coisas que eu trabalhava muito era ser independente. Eu não tinha partido, né? Eu já era bastante conhecida porque esses meus irmãos, na família, tinha um que tinha deficiência numa perna. E para ajudar ele, principalmente, né, porque ele não podia se defender muito, a gente tinha uma bandinha. E eu era a cantora da banda. As histórias se cruzam, né? 10 anos nos palcos, junto com meus irmãos, cantando, entende? Toda a nossa região. Né? Teve uma ocasião que eu até ganhei em primeiro lugar num festival em Nova Prata. Mas tudo bem, isso não veio ao caso. Mas assim, conhecida. Uma liderança assim que... Dona Rosa, deixa eu lhe perguntar. A senhora falou que tinha essa banda, dava aula de corte e costura, depois a senhora viajou o Brasil todo para trabalhar a questão da Constituição. Como que foi nessa época onde o machismo imperava,
né? E que não era normal ter uma mulher conduzindo as coisas. Como que foi para a senhora tomar frente assim do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do seu município? Houve situações em que a senhora se sentiu menosprezada por ser uma mulher? Quando a gente pensou em... quando fui convidada, na verdade, para fazer parte da equipe para compor o sindicato, assim, a gente sentiu, sim, barreiras muito fortes. O apoio do meu marido sempre tive, né? Ele sabia da necessidade que haveria, né? Que existia, mas o presidente de lá era... Assim, ele queria que eu fizesse parte, ele reconhecia a minha liderança, mas ele não queria que eu fosse presidente, né? E na ocasião eu estava grávida do meu segundo filho. E daí, assim, ele começou a usar da maldade contra, né? Porque se tu fizer isso, eu vou fazer isso. Porque se tu fizer aquilo, eu vou fazer aquilo. E eu sempre numa boa, né? Porque eu não temia, porque eu sabia do objetivo que a gente tinha, né? E ainda no último momento, no dia que eu fui ganhar o nenê, ele chegou na porta do quarto do hospital e ele disse assim: então tu não quer mesmo ficar na minha chapa? Não, eu disse, o senhor sabe da luta que as mulheres precisam. Ele disse, então tá. E eu estou indo para uma reunião para fazer a minha chapa. Tudo bem. A minha já está registrada, eu disse para ele, né? E o senhor estava convidado. O senhor não a minha está para ser registrada amanhã. Se o senhor não quiser fazer parte, tudo bem, a gente vai ver outra pessoa. E foi assim, né? Então, eu enfrentei uma oposição do cara que estava dentro. Não foi fácil, mas essa minha persistência, né, a visita, o contato de um a um, a visita nas comunidades, fez com que se chegasse, então, na época não era só Casca, lá era Vanini, São Domingos, Palma e Casca, eram as extensões de base. É isso aí. Não, eles eram tudo do Sindicato de Casca. Todos. Sim. Porque 3 anos depois da minha primeira gestão, eles se emanciparam. É isso. Uhum. Então, foi um trabalho árduo, né? Mas foi feito. E, graças a Deus, consegui fazer com que viessem, então, os resultados, não só para mim. Sim. Porque a aposentadoria, no caso... Pois eu fui indo, que eu cansei, porque, na época, tinha que fazer tudo e mandar para o promotor, né? 1.700 processos lá em Casca, só lá em Casca. Então, assim, tudo tinha que passar lá. E quando cheguei ao final da terceira gestão, eu disse, gente, eu não quero mais. Eu acho que eu já fiz a minha parte dentro do movimento como presidente. Foram 3 gestões consecutivas? 3 gestões consecutivas. E com 3 oposições, e sempre ganhei. Mandatos de 4 anos? 3. Era 3. E aí, a cooperativa de crédito precisava fazer um desenvolvimento, me convidaram para fazer esse trabalho. Daí, com os municípios de São Domingo, Vanini e Casca, Palma, desmembrados, e eu fui fazer esse trabalho de desenvolvimento da cooperativa de crédito. Tá, chegou num ponto assim que eles iam fazer o banco, né? E eu disse, eu não posso continuar nisso aqui, porque eu lutei para a aposentadoria das mulheres. E eu quero me aposentar como agricultora. E se eu fosse continuar, ia perder o vínculo, e daí não quis. E, seu Joel, como é que o senhor se tornou presidente da FETAG? E acho que é bom até contextualizar, a FETAG hoje tem 315 sindicatos. São mais de 180 mil associados. Então, 2 perguntas. Como é que o senhor se tornou presidente? E como o senhor se sente enquanto presidente da FETAG, sabendo que o senhor representa tanta gente? Eu me tornei presidente da FETAG, né, com um trabalho de equipes, de lideranças, né? Eu entrei daí para o Sindicato de Cachoeira, fiz parte de um mandato de 3 anos de Conselho Fiscal, depois virei secretário do sindicato, depois eu virei vice-presidente e acompanhei o presidente. Aí eu tinha um grupo que queria que eu virasse presidente. Eu disse, não, vamos deixar o seu José, porque ele sempre me abriu. Ao contrário daqui, o seu José Vasconcelos, ele sempre abriu as portas para mim trabalhar. Né? E eu era um jovem na época,
né? E entrei, e aí fui participando da regional enquanto eu era secretário da regional Santa Cruz do Sul, na época, hoje é Vale do Rio Pardo, mas na época era Santa Cruz do Sul, no meio dos alemãos, né? Alemãos que eram o antigo do movimento sindical, mais grandes lideranças que a gente tinha naquela época, e eles me botaram de coordenador da regional, né? Não sei como consegui esse feito até hoje, um caboclo no meio dos alemãos e virou liderança. E um dia eu estava lá no sindicato, e aí eu tinha assumido a presidência do sindicato, fazia 2 anos e pouco, e aí chegou lá o presidente de Santa Cruz, o presidente do sindicato, que está de aniversário hoje, seu Lemar Walker, né, lá de Santa Cruz, de Venâncio Aires, né, e o nosso presidente do sindicato conversou comigo e disse, tu vai para a FETAG? Aí eu disse, não posso. Não, tu vai, nós já acordamos com o Exídio Pinheiro na época, que era o presidente da FETAG, e com o Elton Weber, que ia ser o próximo presidente. Eles disseram, tu vai para a FETAG? E tu tem que dar resposta para mim até hoje à meia-noite. Fiquei de retornar para o Exídio que tu ia para a FETAG nos representar. Que história. Mas eu não tenho como te dar essa resposta agora. Assim, né? Aí eu disse, tem sim, com aquele jeitão dele. Nós queremos que tu vá para lá e tá tudo acertado e tu só tem que dizer ok. Por isso que eu digo ok hoje. Por isso que eu digo ok hoje. E aí eu fui falar com a minha esposa e fui pro interior falar com meu pai e com a minha mãe, porque eu cuidava deles e eles disseram, vai embora. E aí eu vim para a FETAG e virei vice-presidente numa diretoria que tinha o Elton Weber de presidente. E aí o Elton... o movimento botou ele de candidato, ele se elegeu e aí deputado estadual. Deputado estadual, e aí eu assumi aquele último ano, que até foi um mandato de 5 anos, que era 4, e aí para descolar da eleição foi prorrogado 1 ano, aí eu fiquei aquele ano e depois aí então me candidatei a presidente e fui presidente, reeleito, né, por 2 mandatos que eu estou na FETAG. E para mim, hoje, dizer assim, tu entende o tamanho disso? Não, a gente não entende o tamanho que é a FETAG. O que a FETAG representa na vida dos agricultores, nem os agricultores entendem. O tamanho que é uma FETAG, o tamanho que é o peso de tu ser uma liderança na FETAG, de tu fazer parte da diretoria, não precisa nem ser presidente. Qualquer cargo da diretoria, assim como vocês têm o trabalho de vocês, de assessores, que é uma responsabilidade grande. Ali a gente está tratando da vida de mais de 200 mil agricultores e agricultoras que são associados aos nossos 315 sindicatos lá na ponta. 315 sindicatos. Então, a responsabilidade da gente é muito grande, mas a gente não se dá conta do tamanho que é isso. Eu tenho a dizer que, na verdade, a liderança, ela chega ao natural para a gente, mas que a gente não trabalha ela sozinho. A liderança, ela é dividida com diversas pessoas. E eu tive a oportunidade de ter colegas dentro da FETAG que ajudaram a levar, assim como a diretoria atual está ajudando a gente a fazer, e hoje eu sinto muito feliz de poder estar no momento ímpar da FETAG. Eu tive a oportunidade de fazer parte dos 50 anos da FETAG, né? Eu estava aqui como vice-presidente e agora de estar como presidente nos 60 anos da FETAG. Isto é uma responsabilidade muito grande. As lutas que foram feitas, aquilo que a gente olha para trás, agora que nós podemos ver, colecionar a história da FETAG por 60 anos e ver tudo que foi construído para trás, né, por aquelas pessoas que vieram e que era uma outra época que tinha uma dificuldade enorme, que era o machismo, que nem você disse, mas que era o machismo do homem e também das mulheres, porque quando a gente assistia as próprias mulheres, quando uma mulher se destacava, que nem a Rosa se destacava na comunidade, as outras mulheres diziam, o que ela está fazendo? O que será que ela sai de casa, deixa a família e vai para a rua, né? Mas era assim. Nós não tínhamos nada, né, na época. A agricultura não tinha nada. E hoje, quando a gente olha para essa história e que a gente olha assim, que hoje um agricultor, quando adoecia 60 anos atrás, ele vendia a vaca de leite ou a junta de boi para pagar o hospital. Era assim, né, Roça? É assim. E o SUS, que hoje é o maior plano de saúde público do mundo, ele nasceu num caminhão de som, num carro de som, na verdade, numa Kombi de som da FETAG, numa mobilização, né, na frente do Palácio Piratini.
Era um movimento sindical da época da Rosa, daquela época lá atrás. Não tinha aposentadoria. Eu me criei vendo meu pai indo para a cidade, Rosa, para financiar 3 quadras de arroz. E o pai, 40 e poucos dias encordoado, pegar o ônibus de manhã e voltar de tardezinha para buscar um financiamento no Banco do Brasil. E ele só conseguiu depois de 40 e poucos dias, indo todos os dias. Ele chegava em casa e a mãe dizia... Conseguiu? Ele dizia, não, ainda não, tem que voltar amanhã. E assim ele foi. Por quê? Porque tinha para os grandes produtores dinheiro. Quando sobrava dos grandes, os médios pegavam. Quando sobrava dos médios, os pequenos pegavam. Era uma briga para pegar o dinheiro. Não tinha nada, nós não tinha seguro, nós não tinha financiamento para casa, nós não tinha financiamento para compra de terra, não tinha nada desse tempo. E isso foi construído com o movimento sindical. Agora o senhor tocou num assunto, acho que a dona Rosa queria complementar antes, mas na sua fala já vou pedir para que eles respondam, né, Edu? Vocês falaram de muitas conquistas. Eu gostaria que cada um de vocês elencasse assim, as 2 principais conquistas do movimento sindical nessa história de 60 anos, olhando sobre o viés do olhar da mulher sobre o movimento e também das lideranças, João. Que vocês elencassem as 2 principais conquistas do movimento para a agricultura familiar, para o desenvolvimento do setor, ao longo dos 60 anos da FETAG. Da minha parte, eu acho que esse movimento de luta para a conquista dos direitos e do reconhecimento das trabalhadoras rurais foi uma. E também da política agrícola. E eu citaria outra, da saúde, né? Da saúde, né? Porque... essa gleba de reivindicações estavam todas juntas lá naqueles encontros, né? O reconhecimento da profissão, que ela veio em 88, mas a política agrícola demorou um pouco mais, né? E o SUS foi reforçado com o passar dos anos, né? Porque já existia, que era o antigo INAMPES, era a CIMES, todas essas coisas a gente fez parte e batalhou nos municípios para que acontecesse, né? Como movimento sindical, né? Então, eu acho que foi importante. E, inclusive, aquilo que eu citei antes, os conselhos, né? Que os conselhos, além das mulheres estarem fazendo a parte delas, foi envolvido os próprios agricultores na luta, entende? Na parte da política agrícola, na parte da saúde. Que todo mundo ganha. Porque até aí, então, foi feito todo esse movimento e revertiu num resultado positivo, e aí animou, de certo modo, o movimento sindical, né, para evoluir para mais lutas. E aí veio a agricultura familiar, sabe... Tudo isso aconteceu porque existiram fortes lutas e ainda tem, agora são outras bandeiras. Outras bandeiras, né? Mas... Joel, quais são as principais conquistas no teu entendimento? Agora eu vou facilitar, vou reforçar as duas, né? Rosa, e vou trazer mais 2. Não, mas eu acho que foi dividido, né? Acho que a questão do SUS, da saúde, ela trouxe dignidade para as pessoas. Acho que isso foi um marco do movimento sindical. Claro que não foi só a FETAG, que não foi só o movimento sindical de agricultores familiares. Outros urbanos também trabalharam nesta pauta. Isso foi uma pauta em conjunto, né? Mas trouxe dignidade para as pessoas, né? Que viviam atirada. Eu me lembro dos hospitais, do pai falar que o nosso hospital de Cachoeira era um salão, né? Tinha um salão onde as camas, que nem a dona Rosa, que lá na Contac ficava os colchão, o hospital era assim, era o salão, onde o pobre era tirado lá, não tinha quarto para os pobres. E a saúde, o SUS trouxe isso. Então, a luta que nasceu da FETAG, que veio da FETAG, que veio da mobilização. E quando a gente fala em FETAG, né, Thalita e Eduardo, a gente está falando dos sindicatos. Né? Nós estamos falando lá. Né? É um movimento. Claro. A gente está falando dos agricultores e das agricultoras. A FETAG não é aquele prédio. A FETAG é cada agricultor, cada agricultora que está lá na ponta trabalhando, e é para isso que existe a FETAG. Não existiria a FETAG sem eles. Sem eles, exatamente. A outra questão que eu diria assim que foi fundamental foi a política agrícola. A política agrícola foi fundamental, que trouxe o desenvolvimento, né, para os agricultores e agricultoras. A partir de 94, que nós tivemos o PROVAP, que foi um financiamento
para os agricultores familiares, no outro ano passou a ser Pronaf, ali trouxe todo o desenvolvimento, ali trouxe a possibilidade. E o Rio Grande do Sul soube como ninguém usufruir dessa política. Até hoje, né, Joel? Até hoje. É um dos estados que mais busca acesso, né? Nós chegamos a ter mais de 35% do recurso. No começo, quando iniciou o Provap e o Pronaf, era metade do recurso usado no país inteiro vinha para o Rio Grande do Sul. E hoje nós temos aí, acho que com mais de 35% do financiamento vem para cá. E aí, junto com o financiamento, com a política agrícola, veio uma série de outras questões. Veio o Proagro, né, para garantir contra a intempéries. Não é a perfeição, precisa ser melhorado muito, mas ajudou muito os produtores. Veio a questão do PNAE, do PAA hoje, que é as políticas de renda. Veio o Proagro Mais, que é também uma questão. Veio o financiamento para compra de terra, que era Banco da Terra, que depois virou crédito fundiário, veio a questão da habitação rural, que trouxe terra, e o terceiro ponto que eu digo foi a questão previdenciária, né? Que trouxe qualidade de vida para as pessoas no meio rural depois de uma certa idade, que foi a aposentadoria para homens, para mulheres, que veio o auxílio-doença, que veio o salário-maternidade, que veio igualar um pouco os rurais com os urbanos. Então, acho que esses três temas, vamos dizer, saúde, o SUS, a questão da política agrícola e a questão da previdência social foi fundamental para o desenvolvimento. E hoje nós não temos uma agricultura familiar mais aquela de subsistência. Hoje nós temos uma agricultura familiar que investe pesado e que não perde nada em produtividade para o empresário rural, e que ele é importante também para a sociedade. Agora, a agricultura familiar se tornou. E eu acho que talvez, Rosa, nós esquecemos de uma coisa aqui. Talvez o fator mais importante do movimento sindical, esses três foi muito importante, mas eu destacaria uma coisa muito importante, que foi a lei da agricultura familiar, que nos deu a identidade de agricultor familiar. E a partir daí, hoje, nós somos respeitados. Hoje, as pessoas falam da agricultura familiar, as pessoas urbanas falam da agricultura familiar, porque nós criamos essa identidade. E essa identidade foi fundamental para nós avançar nos outros temas. Fruto de muitas mobilizações. Quando eu entrei em 86, né, já se começou a trabalhar paralelo ao trabalho todo, né, da luta para as mulheres, a política agrícola. Em 87 foi fechado algumas rodovias, né? Imaginem vocês, a minha posição lá. Primeira presidente do sindicato, nem um ano que estava dentro, uma mobilização, trancamento de uma rodovia, né, a RS 324, né, e os bancos do município, né? Então, uma coisa assim, da regional, aconteceu lá, em Casca, o trancamento, né? Então, uma coisa assim que ficou na história, a primeira, com tratores, isso aí encheu na cidade, né? Então, e é uma das lutas da política agrícola. Aquela da Previdência, que também depois de ter tido o reconhecimento na Constituição e garantido os direitos na Constituição, ainda para fazer sair do papel, a gente teve que, aqui em Porto Alegre, em 92, né, fechar o 88 para as mulheres só começou a valer, né? começou a valer em 92. E aí a Rosa trouxe uma questão aqui muito importante, e que para fazer as aposentadorias, as primeiras, nós precisamos dos juízes. Sim, Juízes e os promotores iam lá na propriedade do agricultor saber se aquela mulher estava mesmo trabalhando, sim, ou não, se ela trabalhava. Todos assim, os processos passariam para o promotor para dar o ok, senão não passava. E lá no prédio da Previdência aqui em Porto Alegre, né, em 92, quando nós estávamos acampados lá. 59 dias? Sim, esse? Sim. 59 dias? 59. Eu estava lá nos primeiros dias e a minha mãe faleceu. Eu me lembro que eu saí de lá a pé e vim para a rodoviária. Sozinha, chorando, mas tudo bem. Eu estava ali por uma causa, a minha mãe já estava com problema de saúde séria, né, problema de coração, e veio a notícia, né, que aconteceu. A gente foi de volta, mas a gente fez parte ali também daquela mobilização. E a luta continua, né?
E nós já estamos finalizando o nosso tempo de podcast, mas eu queria perguntar para vocês dois que vocês deixem uma mensagem final para as lideranças do movimento que estão começando agora, por exemplo, os nossos jovens. A gente falou bastante do passado. Isso, Vamos falar um pouquinho do futuro. Os nossos jovens agricultores, o que vocês têm a dizer a eles? Uma mensagem de esperança para que a gente consiga fortalecer o movimento sindical, os sindicatos, as regionais, a FETAG, mas principalmente para que a gente tenha um olhar voltado às necessidades do campo. Conhecimento de causa, em primeiro lugar, né? Porque se tu não vai à luta se tu não conhece a realidade, né? Então, conheça a realidade, faça parte do teu instrumento de defesa e de luta, que é os sindicatos, né? E tome a frente, se for preciso, de participar a nível de município em todas as ações que existem no município. Porque se tu não participa, tu não é lembrado, né? Então, tem que estar presente, tem que mostrar a cara, mostrar as necessidades, mostrar para onde quer chegar, para que venha, então, os resultados depois para a família e para todos, né? Dos que precisam. Eu acredito que talvez hoje o maior problema que nós vamos enfrentar agora para frente é os jovens permanecer no campo. Nós não temos famílias mais com 11, 12 filhos. Nós temos família com 1, 2, 3, e muitos deles vão para a cidade. Que bom que nós estamos conseguindo reverter, que tem gente que está indo para a cidade, se forma e volta para tocar o trabalho, inclusive nas agroindústrias. Mas o que nós precisamos? Nós precisamos ter pessoas que queiram continuar trabalhando e tocando esse movimento sindical, que se desprende para trabalhar pela vida de todos, por uma causa. E nós só avançamos isto, hoje nós temos as políticas, e às vezes os jovens não se dão conta porque eles vão hoje eles vão no banco e tem dinheiro. Hoje eles vão lá e plantam porque tem um Proagro, mas porque teve alguém que fez a sua parte, que lutou e que trabalhou no passado. E que agora ele tem que enfrentar isso. Os sindicatos não é da diretoria, a FETAG não é da diretoria, é dos agricultores. E às vezes o que a gente vê, não adianta lá no sindicato porque tem um grupinho que toca o sindicato. Eu não quero participar da cooperativa porque não adianta, porque lá tem um grupo que domina a cooperativa. Domina porque a gente deixa. Se a gente participar, se a gente construir, dizer eu quero ajudar, a gente muda estas realidades. Então nós precisamos que os jovens entendam a importância de estar junto com o movimento sindical, com as cooperativas, lutando por esta causa. Que os problemas sempre vão existir, eles mudam. Tu vai vencendo uns e vai aparecendo outros. Nós lutava por um tempo em que a gente lavrava com arada boi. Hoje nós temos computadores nos tratores. É outra realidade. Hoje o agricultor... Aquela época o pai dizia para o filho, se tu quer ser alguém na vida, vai estudar. Hoje o pai diz para o filho, estuda para te tocar minha propriedade. Né? Então mudou as coisas. E os jovens também têm que entender isso. Que a causa é maior, às vezes, do que aquilo que eu penso, do que aquilo que eu quero fazer. Eu tenho que me dedicar, eu tenho que entender que sozinho a gente não chega a lugar nenhum. E se vocês me permitirem, num minuto, eu quero contar a história da ratoeira, né? Numa propriedade dos agricultores que tinha um rato na propriedade. E a família foi para a cidade e voltaram com uma caixa. E o rato chegou e olhou a caixa, abriu a caixa, tinha uma ratoeira. Ele correu lá na vaca e disse, vaca, tem uma ratoeira na casa. E a vaca disse, o que eu tenho com isso? Problema teu. Eu não tenho nada. Não, a ratoeira não faz trabalho para mim. Ele correu lá no porco e disse pro porco, porco, tem uma ratoeira na casa. Ele disse, qual é o problema? O que tem uma ratoeira? Eu fuço para frente. Aí ele correu na galinha e disse para a galinha, galinha, tem uma ratoeira na casa. E a galinha disse, o que tem a ver com a ratoeira? A ratoeira é um problema teu, não é meu. Eu cisco para trás. E aí veio a noite. E lá na madrugada deu barulho que a ratoeira tinha se desarmado. E a esposa, correndo no escuro para ver que tinha pegado o danado do rato, ela correu e não se deu conta que a ratoeira tinha pegado o rabo da cobra. E é uma cobra venenosa. E a cobra picou a dona da casa. E ela ficou muito mal. E o marido levou ela para o hospital. Chegou lá no hospital
E aí ficou lá uma semana no hospital entre a vida e a morte e se salvou. E aí veio a conta do hospital. Aí ele ligou para o filho, o marido, e disse: vende a vaca e traz o dinheiro para nós pagar o hospital. Aí ele carinhou a vaca, vendeu a carne e levou o dinheiro. Aí foi para casa. Chegou em casa, o médico disse para ele: leva ela para casa e dá canja para ela de noite. Ele chegou em casa, o que ele fez com a canja? A galinha, foi lá e matou a galinha e fez a canja para ela. No final de semana, os parentes vieram visitar. Não tinha carne. Chamou o filho e disse: vai lá e carneia o porco para nós dar comida para esse pessoal. Resultado, a vaca, o porco e a galinha disseram que a ratoeira não era problema. O rato se salvou. Mas eles todos foram sacrificados. E assim é a agricultura. A gente diz: o produtor de leite está enfrentando dificuldade, mas a questão do leite não é um problema só do produtor de leite. Ela é um problema da agricultura familiar. Porque o produtor de leite que sair da atividade, ele vai entrar para outra. E ele vai desestabilizar a cadeia. Então, o problema de um agricultor é problema de todos. Então, é isso que nós temos que ter em mente, e que a ilustração da ratoeira na casa traz isto, que o problema de um agricultor é o problema de todos, que o problema que tem um vizinho é o problema dos outros vizinhos. E é assim que nós temos que encarar isso, que em conjunto nós resolvemos os problemas. E essa é a mensagem que eu digo para os jovens: dá para viver bem no meio rural, dá para a gente construir muita política, mas nós precisamos estar juntos. Nós estamos agora, nós viemos a semana passada de uma mobilização de leite. Quantos produtores? Nós temos 30 e poucos mil produtores de leite no estado. Nós tinha quantos lá na mobilização? 800. 800. Né? E onde é que estavam os outros 32 mil e poucos produtores? Mas eles vão ser beneficiados. Quando nós conseguirmos, se nós conseguirmos um subsídio, vai ser para todos. Então, o problema de um tem que ser o problema de todos. Se nós encarar assim, nós vamos mudar. E a juventude chama a juventude: venham para o movimento sindical. É muito bom fazer parte do movimento sindical. É muito bom fazer parte das cooperativas. É assim que nós vamos mudar. As cooperativas, pode ter problemas? Sim, pode ter. Mas nós podemos mudar todas as gestões. Se nós participar, se nós discutir, se nós ir e tentar fazer e impor aquilo que nós queremos, a gente vai construindo o Brasil que nós queremos, mas a agricultura familiar e a pecuária familiar que nós todos queremos e precisamos. Desenvolvimento para nós todos. Os sindicatos estão aí, a FETAG está aí de portas abertas, esperando a juventude para estar junto conosco, construindo a política pública, o desenvolvimento do futuro que nós precisamos. Muito boa essa fala do Joel, porque problemas sempre vão existir, não só na agricultura familiar, na agricultura empresarial, em todos os setores. Sempre vão ter problemas. E é muito fácil apontar o problema. O difícil é dar uma solução para ele. Ou participar da construção da solução. Então, e na semana passada, e para mim é uma felicidade dizer que eu participei de mais uma mobilização da FETAG. Dessa vez lá em Jaguarão, e foi sensacional. Porque nós estamos nos unindo em prol de uma causa. E que vai afetar não só o agricultor, mas também a população urbana, o consumidor do leite. Em algum momento, se nada for feito, em algum momento vai estourar também para quem vive na cidade. Então, é muito bom, né, fazer parte desse movimento e contar essas histórias do passado, sabendo que a gente tem muito para construir ainda para o futuro. E aí eu acho que é importante nós lembrar, né? O problema do produtor também é problema do consumidor. Exato. No primeiro momento, vamos pegar a questão do leite, mas serve para qualquer outra cadeia. No primeiro momento, parece que é importante. Tá baixando, tá entrando o leite de fora e que tá vindo para cá e eu tô com leite mais barato para comprar na prateleira do supermercado. Quando a gente desestabiliza a cadeia, logo adiante nós vamos pagar caro por isso. Nós, o produtor e o consumidor. Então, teve abnegados, pessoas desprendidas que nem a Dona Rosa, que construiu tudo que nós temos até hoje, que nós temos aqui, que nós celebramos os 60 anos da FETAG, com todas as conquistas da agricultura e da pecuária familiar do Rio Grande do Sul. E agora o desafio é, nós, os que estamos aqui e os que vão vir, é construir os próximos 40 para chegar no 100, né? Chegar no 100 com uma qualidade de vida melhor para que as pessoas possam e queiram continuar lá produzindo. E nós temos que trabalhar muito pela política pública que ela garanta a renda aos produtores. Esse é o desafio nosso, garantir
renda. Garantir que a terra chegue à juventude para que eles possam permanecer lá. Isso se faz através da política pública, através do desenvolvimento. E para isso nós temos que lutar. Tem que ter um sindicato forte, uma FETAG forte e uma CONTAG cada vez mais forte na luta dos agricultores. E aí nós vemos, né, Eduardo, e nossos convidados, que o movimento sindical é feito de fases. Verdade, falamos em 4 fases da história do movimento, né? Reivindicatória, de mobilização, depois nós passamos pela questão da construção das políticas públicas e hoje nós estamos numa fase de manutenção das conquistas do movimento. E falamos também de perfil de pessoas, né? As lutas do movimento ao longo dos anos, elas vão se transformando de acordo com as necessidades dos agricultores e o perfil das lideranças vão mudando. Para esses próximos 40 anos que o João fala, nós vamos ter outras lideranças à frente do movimento que vão precisar ter outro perfil, porque a agricultura está diferente do que 60 anos atrás, mas eu digo que elas vão precisar ter o que vocês dois têm, amor pela causa. E se não tiver isso, não adianta ser a maior liderança que fala bonito em qualquer microfone, porque isso não é liderança. Liderança é ter entrega, liderança é ter doação e liderança é acreditar no que tu faz. E a gente viu hoje que vocês dois acreditam no que vocês fazem. Vocês não largariam, eu tenho certeza. E hoje a gente acompanha muito mais de perto o trabalho do Joel, da diretoria, da FETAG que está hoje, né? Mas a gente tem certeza que a senhora também abriu mão de estar em muitos momentos com os seus filhos, com a sua família, para lutar pelo movimento. E é isso que nós precisamos. Pessoas que acreditam no movimento sindical, que acreditam na causa da agricultura familiar e que se doam. É isso que nós esperamos dos próximos 40 anos, 50 anos que vem da FETAG daqui para frente, né? E para nós encerrar, né, Edu, queria que vocês dessem um tchau para os nossos telespectadores, para quem nos ouve, porque estamos encerrando mais um Raizcast. Quero agradecer de coração, né, o convite que eu tive para estar aqui hoje, lembrar um pouco da passagem da história que a gente pôde contribuir, né? E estou muito feliz por estar aqui, né? E espero que a todo momento que eu puder contribuir, eu ainda estou aí, né? Então, estamos na luta, porque a gente não deixa de fazer o que a gente gosta e também porque se sobrevive disso também, né? Com certeza. A senhora abriu portas para muitas mulheres do movimento sindical hoje estarem à frente dos sindicatos e ocuparem papéis de liderança. Então, muito obrigada pela sua história, pela sua garra, pela sua determinação de encarar esse mundo que não foi fácil. E continua não sendo fácil, né? Mas que foi fundamental para abrir as porteiras para nós. Sim, continuar essa história. Que bom. Obrigada. Joel. Eu quero agradecer, Eduardo e Thalita, pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. E agradecer a Rosa por aprender um pouco mais aqui com a história do movimento sindical com ela. E agradecer as pessoas que vão nos assistir, que estão nos assistindo, né? Por acreditar nesse movimento sindical. Ser diretor da FETAG não é fácil. É como você disse, Thalita. A gente abre mão de muitas coisas, inclusive da família, para estar na frente da FETAG, mas é compensador. É uma cachaça, como diz no coisa, depois da gente entrar e que a gente Tomou luta. Um gole e você foi. Não tem horas e não tem dias, né, que a gente está na luta. Então, fazer o convite para vocês. Sindicatos estão aí, de portas abertas. Venham fazer parte dele. Venham ajudar a nós a escrever a história. Né? É isso que nós queremos, é isso que nós precisamos. Pessoas que nos ajudam, pessoas que queiram seguir a história, que queiram trabalhar pelo bem de uma causa, pelo bem da agricultura e da pecuária familiar. Muito obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Muito obrigada. Nós que agradecemos, né, Edu? É verdade, muito bom. As histórias, muito bom ter o relato de vocês aqui hoje. Muito obrigado mesmo. E agora a gente tem que deixar um recadinho final, né? Mais um recadinho, porque para esse podcast acontecer, para que a gente possa levar essas histórias e deixar registrado, nós precisamos ter um parceiro. E o Broto, que é a plataforma digital do Banco do Brasil, tem sido nosso parceiro no desenvolvimento do projeto Raizcast. Então, se você está precisando comprar insumos ou investir em uma máquina nova para sua atividade, que tal implementar energia solar e tornar a sua propriedade mais sustentável e ainda economizar na conta? Já pensou nisso? Você consegue fazer tudo isso e muito mais pelo Broto, a plataforma digital do agro do Banco do Brasil e da Brasilseg. O Broto tem uma loja virtual com mais de
8.000 produtos e serviços para atender as necessidades de produtores de todos os portes e culturas. Então, agricultor familiar, fique ligado aí porque o Broto é para você também. Conforme o item que você escolher, poderá simular linhas de crédito e enviar uma proposta de financiamento ou comprar e pagar com CPR. Ou ainda solicitar um orçamento direto ao vendedor. É tudo por meio da plataforma. Bem simples, rápido e extremamente seguro. Acesse broto.com.br e descubra o jeito digital de fazer o agro. Edu, João falava que antigamente o pai dele foi 41 dias para fazer um financiamento no banco. Agora o Banco do Brasil, tu faz tudo digital, Tudo pelo sentado celular. da sua casa, se precisa de ajuda. O sindicato está à disposição também para fazer o seu financiamento, mas pesquise na plataforma broto.com.br para você ter tudo o que você precisa para sua propriedade. Isso aí. Então, Thalita, encerramos por hoje. Muito obrigado por nos acompanhar. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. E até Daqui 15 dias. 15 dias. Sexta-feira à noite, às 19 horas, no 19 canal da FETAG do YouTube, você acompanha mais um episódio do RaízCast. Isso aí. Um grande abraço e até a próxima. Até mais.